WWE surpreende novamente e teremos Dolph Ziggler como desafiante número 1 ao título mundial do SmackDown. Isso e muito mais no nosso podcast, então confira agora. Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé trazendo para vocês mais um vídeo, galera, e trazendo para vocês aqui então o nosso podcast para falar do nosso SmackDown, né? O nosso primeiro SmackDown depois do nosso querido Draft, depois do Battleground, o SmackDown que conta com o título mundial, com o título intercontinental. Por enquanto são esses dois títulos que contém na sua grade. O SmackDown, lembrando que são 2 horas semanais de show, diferente do Raw que são 3. E ontem então foi o começo de tudo, foi o início, o nosso SmackDown, que será comandado por Shane McMahon e Daniel Bryan, né? E o SmackDown começa de uma forma bem interessante. Ele vai lá e contém todos os superaços do SmackDown, né? Todos os participantes mesmo, sem exceções, lá dentro do ringue, em volta do ringue, e lá dentro fica o Daniel Bryan, o Shane e o Dean Ambrose, né? E eles dizem então que precisam organizar algo para definir o nosso desafiante número 1 ao título mundial, que pertence ao Dean Ambrose, que ele que teve sua defesa com sucesso no Battleground no combate triplo com os 3 ex-membros do The Shield. E nisso eles então resolvem fazer uma espécie de mini torneio ali, mais ou menos o que o Raw fez. Pra quem quiser ouvir o que eu achei das coisas que aconteceu do Raw, eu já fiz o podcast do Raw e vai ser assim toda semana, né? Lembrando, galera, que a meta dos podcasts é que tenha feedback para eu poder continuar com eles. No Raw eu sei que sempre vai ter feedback. No SmackDown eu espero também que tenha. No Raw, geralmente o feedback que eu exijo é passar ali das 1000 visualizações, né? E ter mais de 300 likes. Isso pra mim já é bastante. Geralmente tá até passando disso, tá chegando a 400 likes, tá chegando a 2000 visualizações, melhor ainda. Já com o SmackDown, como vamos estar no começo, eu espero passar também das 1000 visualizações, mais likes. Pelo menos por enquanto eu quero 250, mas se puder dar mais, deem mais aí. Eu tô falando isso porque eu quero que no começo dê certo assim, mas depois eu vou aumentando pro feedback para eu poder continuar com esses vídeos. Enfim, voltando a falar do SmackDown, nós então tivemos um mini torneio organizadinho lá, que no caso seriam então, diferente do Raw, que foi 2 Fatal 4-Way, faria apenas um combate para definir o desafiante ao título. E esse combate não seria com 4 participantes, seriam com 6. Sendo que 5 foram escolhidos na hora lá, que foram John Cena, AJ Styles, Bray Wyatt, o nosso querido Dolph Ziggler e o Baron Corbin. E o outro ficaria para um combate que ocorreria ali naquele momento, uma batalha royal. E o vencedor então conseguiria essa 6ª vaga e disputaria depois do evento principal. E aí o vencedor desse evento principal seria o desafiante número 1 ao título mundial do Dean Ambrose, né? Então fomos para esse combate aí, batalha royal. Se você olhar nas opções que tínhamos lá, o que mais se apostava era no Alberto Del Rio, né? Porque é o que mais tem um histórico ali de importância, se for avaliar um por um. Tínhamos o Kane também, que aparentemente vai voltar um pouco do push dele agora com o SmackDown, para dar uma valorizada nos novos talentos. Então alguns até pensavam que poderia ser o Kane ali, já para dar uma moral a mais, o que também não rolou. Alguns acreditavam ali no Zack Ryder, não que ele iria ganhar no evento principal, mas ia ganhar esse combate, também não foi. Mas o que mostrou nessa batalha royal foi que o Zack Ryder e o Mojo já estão com a roupa igual. Então é meio que confirmado que eles vão ser realmente uma tag. Eles já fizeram um tag na NXT e foi por isso que o Mojo foi pro SmackDown. Para os dois fazerem uma tag, fazerem uma dupla e vamos ver no que vai dar, né? Eu espero que dê grandes coisas para isso. Já o Alberto Del Rio, que não ganhou a Batalha Royal, eu já esperava por isso, por quê? Porque eu acho, é uma opinião minha, eu posso errar porque eu tô errando bastante ultimamente. Eu acho que o rumo dele é o título intercontinental. Eu acho que ele vai ter sim alguma coisa, porque aparentemente, pelo que as notícias estão saindo que não é de agora, é que o contrato dele com a WWE está acabando. E o que ele não quer dinheiro, ele não quer salário, não quer nada disso. Para ele renovar, ele quer push, ele quer oportunidade, ele quer conquista, quer alguma coisa. E de opção que a gente tem pro SmackDown dele é o título mundial, que já não vai ser, porque ele não foi classificado.
E aí o que sobra é o título intercontinental, que aparentemente até agora está sem uma rivalidade. Sobrando então ali uma vaga para ele se intrometer ali. E tá acabando o contrato, tá acabando, os meses estão acabando. Eu acho que ele é um dos candidatos que pode conquistar esse cinturão. É o cara ideal para isso? Não sei. Talvez poderia aguentar um pouquinho mais o Miz ali. Inclusive a galera até falou, né? Ah, mas aí ele é heel, o Miz também é heel, como é que fariam? É só não colocar só o Del Rio contra o Miz. Faz um combate com mais de um participante. Faz uma Triple Three, e aí coloca algum face junto. Ou uma Fatal 4-Way e tal. E ele no meio desse combate consegue conquistar. Pode ser dessa forma. É uma opção. Eu aposto nele se for ter uma troca de campeão depois do The Miz. Eu aposto no Del Rio. Eu acho que vão apostar nele. Ou então acontece uma coisa pior, que no caso eles não dão push e ele sai da WWE. E o Raw precisa, perdão, toda hora eu tô confundindo. O SmackDown precisa muito do Alberto Del Rio. O Del Rio tem uma grande importância. O SmackDown já não tem aquele elenco assim que tipo sair um tem outro para substituir. Ele é um elenco assim limitado, que é bom, mas que tem que estar todo mundo, senão já a coisa já complica. Se o Del Rio sair, vai ser muito complicado, vai ser muito ruim. Mas enfim, o vencedor foi então o Apollo Crews, o que eu achei muito legal ter sido o Apollo Crews, já deu uma moral para ele. Ele que é um muito bom wrestler, é um grande powerhouse, tem grande sucesso, ganhou essa batalha royal, que mostra que essa divisão de brands, ele ter ficado no SmackDown foi muito bom para ele. Inclusive é o que o Cesaro inclusive reclamou, né? Se ele tivesse no SmackDown, essa oportunidade que o Apollo Crews está tendo, o Baron Corbin, provavelmente seria dele. Provavelmente ele estaria sendo mais aproveitado ali. E já no Raw não é bem isso. No Raw já tem que ser mais estrelinha para você poder jogar bem. Já no SmackDown eles dão oportunidade para quem está precisando se elevar. E foi exatamente o que aconteceu isso ontem, né? O Apollo Crews venceu a Batalha Royal e foi lá para o evento principal. E mais tarde a gente dá um comento sobre esse evento. Vamos seguir aqui a cronologia certinha, né? A Becky Lynch lutou com a Natália de novo, né? Elas que seguiram aí nessa rivalidade. Dessa vez ela venceu a Natália. E esse segmento serviu não tanto por causa dessa luta, desse combate repetitivo, e sim para promover, né? Para apresentar as divas que vieram do NXT e vão estar no SmackDown. Foram elas, né? A Eve Marie, aí teve o retorno da Naomi. E aí veio depois a Carmella. E aí depois veio a Alexa Bliss. E eu acho que foram essas mesmo, não sei se teve outra ali ou não. Eu sei que, interessante, apresentou quem que vai estar no SmackDown totalmente ali. Serviu para isso, serviu para apresentação. O SmackDown foi um SmackDown muito de apresentações, né? Inclusive apresentou algo muito, mas muito bom, que foi o retorno do Shelton Benjamin. Mano, o cara é zica demais. Quem é das antigas sabe. Ele é um grande, mas grande wrestler. E o engraçado é que aquele wrestler que ele é leve pra caramba, dá salto pra caramba, é um baita de um high flyer. Eu não sei se é exatamente o high flyer o estilo dele, mas ele tem move de high flyer pra caramba. E ele é fortão, tá ligado? Ele é aqueles negão musculoso tal, estiloso e voa pra caramba. Esse que é um negócio bacana dele, um estilo bem interessante. O que mostra, mais uma vez, que o SmackDown está apostando mais na experiência, mais na história, mais nos wrestlers, nos superstars ali da velha guarda, né? Enquanto já o Raw está apostando mais nas jovens estrelas. O que prova isso também foi depois um segmento com o nosso querido Heath Slater, né? Ele estava lá fazendo uma promo, pedindo pro Shane promover ele pro SmackDown, que ele não foi escolhido por ninguém. E aí, então, veio o nosso querido Rhino e deu o Spear dele, Gory, acho que é Gory que fala mesmo, a pronúncia, que é meio que um Spear ali, vocês todos conhecem. E ele, pelo jeito, realmente vai estar também no SmackDown. Outro bom reforço, 2 bons reforços pro SmackDown, apostando novamente na experiência. É aquela história, o SmackDown, para ter um estilo diferente do Raw, é experiência, história, velha guarda. É um show nostálgico, né? Um show bastante nostálgico. Inclusive, vi bastantes comentários lá, assim, um show que é pra gente que quer relembrar, né? Os caras... Quer ver os caras do passado que já foram valorizados, estavam jobber, quando não tinha mais essas brands, eles voltarem a ganhar uma coisinha ali, tá, assim, um pouquinho mais valorizado. E realmente, pelo menos pelo primeiro episódio que a gente viu, é isso que aparentemente vai acontecer, que eu achei muito legal.
O Raw vai ficar lá no estilo dele, né? Vai ser estrela competindo com estrela e vai ter que ser através de vendas, através de boa bucagem, vai ser um marketing desgraçado, vai ter cara sendo over pra caramba, vai mesmo. Esse é o estilo de cada show, sem desmerecer qualquer outro estilo. E depois nós também tivemos um segmento do nosso campeão intercontinental, The Miz, né? O The Miz que iria entrevistar alguém importante, dizia ele, e no fim das contas ele acabou dizendo que seria ele mesmo. Já era desesperado o Miz, porque o Miz falar que alguém é importante, ou é ele ou é a mulher dele. Ele falou que era homem, então certeza que era ele não ia elogiar outra pessoa. E aí vem então o Randy Orton, interrompe esse segmento, e aí o Miz basicamente faz algo parecido que o Chris Jericho fez no Battleground, né? No show do Chris Jericho provocou o Orton falando do Lesnar, a mesma coisa fez o The Miz. Aí o Orton desafiou o The Miz, falou, pô, então já que você tá falando isso, por que a gente não luta e tal? E aí o The Miz falou que não, relembrou, né, que tinha já tirado o título dele lá fazendo cashinha aquela vez, quem é das velhas guardas, sabe? E o Orton vai dar uma tirada legal nele, né? Falar, você tá com medo de apanhar na frente da sua esposa? E aí a Maryse fica com raiva e fala, então você quer um combate, você vai lutar com ele. E responde pelo Miz. Os dois vão lutar, e aí é que eu acho errado, né? Não tem problema o Randy Orton ganhar, não tem problema ele dar 2 RKO no The Miz, mas por que eles não equilibram mais a luta, tá ligado? O The Miz é campeão intercontinental, e aí o cara ficar de Obano mesmo com o título é muito chato fazer isso. O cara foi massacrado, eu acho que ele deu o quê? 3 moves no Randy Orton só, e perdeu, tudo bem, tem que promover o Randy Orton para enfrentar o Lesnar, para estar bem equipado. Mas equilibra a luta, o cara é campeão intercontinental. Inclusive, se a luta fica equilibrada e o Randy Orton vence, é até mais zip pro Randy Orton ter vencido uma luta difícil do que vencer uma luta fácil. Porque é aquela história, né? Uma grande vitória e uma vitória fácil. A grande vitória sempre fica mais marcante. E eles preferem deixar um squash total ali. Ele tomou 2 RKO seguidos, o Randy Orton vencendo, então, o nosso querido The Miz. E o legal do segundo RKO que ele deu é a câmera, né? Essa nova câmera que não só no SmackDown, mas também no Raw tá tendo, ela foca bem legal ali. Inclusive, tenho que elogiar também o visual do SmackDown, foi bem bacana, o jeito azul e tal. Apesar que quando, pelo menos na filmagem, do Raw, aquele vermelho, fica bem mais show do que do SmackDown. Eu senti isso. Quando tá o vermelhão lá, se você for reparar bem, fica parecendo mais show do que o SmackDown. O SmackDown fica um pouquinho menos chamativo. Também fica bom, mas fica menos chamativo. Eu não sei porque o vermelho chama mais atenção do que o azul é um pouquinho mais leve ali, mas é o que ficou parecendo ali, pelo menos pra mim. E eu espero que aquela história da mesa dos comentaristas do Raw ter mudado seja apenas aquele primeiro episódio, porque, sério, como que você vai deixar a mesa dos comentaristas tirar elas de frente do ringue? Sendo que uma das melhores coisas era os caras poderem saltar lá na mesa com um dive elbow, um salt, ou seja o que for ali, quebrando a mesa, não vai ter isso. E no SmackDown vai ter. Isso aí o SmackDown tomou vantagem. Eu não sei se vai ser isso permanente, eu não sei se foi só o primeiro episódio. Espero que tenha sido só o primeiro episódio, senão o SmackDown já toma a frente nesse quesito, né? E bom, eu acho que depois disso a gente não teve assim mais coisas. Basicamente o SmackDown ficou resumido na Batalha Royal, na apresentação das divas, da apresentação dos retornos, né? Do Randy Orton e do The Miz. E não teve assim nenhum desafiante pro The Miz ainda ao título intercontinental. A gente vai ter que esperar a semana que vem. E fomos então pro evento principal, finalmente. Então lá, os nossos queridos adversários AJ Styles, Bray Wyatt, Apollo Crews, Dolph Ziggler, John Cena e quem que é o outro? Baron Corbin. Esses 6 participantes estavam lá fazendo o bom, né? E o que aconteceu? O combate, geralmente quando eu falo que Fatal 4-Way é sempre boa, é porque o combate não para. Imagina com 6 caras, o combate também não parou. Só que eu não, assim, se a gente for comparar esse combate com os 2 combates do Raw, que teve na Fatal 4-Way lá, os 2 combates do Raw foram melhor que esse que tinha 6 caras. Só o final, assim, que a gente não pode negar que foi mais bacana, até por ter mais cara, então ter mais finisher e foi mais emocionante ali e tal. Mas, assim,
o combate, a luta em si do Raw, tanto dos dois combates lá, eu gostei mais do que o que aconteceu no SmackDown. Não que a do SmackDown tenha sido ruim, mas tinha muito mais potencial e eu achei um tanto curta ali. E dava pra utilizar bem mais ali, dava pra fazer, diversificar bem mais a luta ali, ter gente atrapalhando o outro, aí entrar mais gente ali. Mas enfim, o final do combate eu gostei pra caramba, né? Porque aí vinha o Bray Wyatt, dava Sister Abigail, aí vinha o AJ Styles atacava alguém, aí vinha o Apollo Crews e fazia o Powerbomb, aí vinha o Baron Corbin tentava fazer o End of Days, vinha o Ziggler, aí saía lá pra cá. Eu sei que no final, velho, teve uma cena que eu acho que todo mundo tomou um susto, que foi quando o John Cena, eu não lembro o que tinha acontecido lá, mas ele aproveitou a distração do AJ Styles, mandou o Attitude Adjustment no AJ Styles, não tinha ninguém pra interromper o pin, já tava no 2, eu falei, ih, já era, John Cena contra o Dean Ambrose, meu Deus. Aí ele dá o kick out, o Styles, eu falei, ufa, velho, eu não acredito, quase o John Cena ganha. Eu falei, mano, eu não acredito que eles iam fazer isso, né? Eu tive um susto aqui. Aí pra assustar mais ainda, depois disso, o John Cena vai lá dar um Attitude Adjustment no nosso querido Apollo Crews. Depois ele dá uma Attitude Adjustment no Bray Wyatt. Depois ele dá uma Attitude Adjustment no Baron Corbin. Aí, só tinha sobrado o Styles e o Ziggler. O Styles vai, ataca ele. Quando ele vira, o Ziggler aproveita, dá o Super Kick no AJ Styles, que faz ele vende bem o golpe, né? E o Ziggler vai pra contagem e ganha a chance pelo título mundial no SummerSlam para enfrentar o Dean Ambrose. Acho que é um resultado que pouca gente esperava na hora. Eu mesmo não acreditava no Ziggler, porque se a gente for ver bem, uma semana atrás, o Ziggler tava ali meio que jobando, né? Não jobando pra valer igual um jobber, mas não tava nem sendo valorizado como mid-card. E aí, tipo, uma semana depois o cara já vai estar disputando o título mundial. É muito difícil de crer nisso, e foi o que aconteceu. E até por ter sido difícil de crer de que ele disputaria um título mundial, é mais difícil de crer ainda de que ele vai ganhar o título mundial. Pra mim, aquela teoria de que eu achei que o Ambrose teria um reinado longo ainda no SmackDown, vai aumentando com isso. Por quê? Porque o Dolph Ziggler, ele é um adversário que a gente conhece ele há anos. Ele é um lutador escada, um superstar escada. Ele serve de escada sempre para os outros subirem nele. Ele serve sempre para elevar os outros. Ele raramente se eleva com alguém. Ele tem os momentos de glória dele, igual ele teve no Survivor Series 2014. Mas é muito raro esses momentos dele. A maioria das vezes ele serve de escada. E aí, se a gente for analisar os adversários que estavam lá, se fosse o Bray Wyatt é um adversário para tirar o título do Ambrose. John Cena a mesma coisa, AJ Styles a mesma coisa. Já o Ziggler não, o Ziggler é um adversário para dar sequência no reinado do Ambrose. Então é mais provável que tenha sido um adversário que, ótimo, para um cara que estava jogando vai disputar o título mundial, vai ser bom, vai ser ótimo. Mas é mais provável que tenha sido para o Ambrose aumentar o reinado, para o Ambrose reter esse cinturão. Eu espero muito mesmo. Eu torço demais para que eu esteja errado. Eu nunca torci demais porque eu erre pra caramba. Eu já errei de ter achado que o Ambrose não venceria lá no Battleground, ele ganhou. Pode ser que eu erre agora também no SummerSlam. Mas eu acho que vai acabar sendo uma rivalidade ali boa. Vai ser bom pro Ziggler, vai. Mas o Ambrose vai reter. Eu não tenho esperanças no Dolph Ziggler ganhando um título mundial agora, em 2016. Eu acho que vai acabar sendo o momento do Ambrose, né? Infelizmente. Mas vamos ver no que dá, né? A gente tem que esperar também para assistir essa rivalidade. Eles se encaram lá no final do SmackDown. E agora é esperar. Tanto no Raw como no SmackDown. Já temos basicamente um card legal ali pro SummerSlam. Ó, a gente for ver bem, ó. AJ Styles e John Cena é provável que vão se enfrentar no SummerSlam de novo, pela última vez lá. Ziggler e Ambrose agora. Dependendo da estipulação, pode ser uma boa luta. Se for uma luta normal, eu acho que vai ser uma luta ok ali. Ok pra ruim, vamos ser sinceros. Luta single match do Ambrose, se não tiver adversário muito bom, a luta não fica lá aquelas coisas. Não tô dizendo que o Ambrose é ruim, o Ambrose é bom. Mas eu não sei se o estilo de luta dele vai dar alguma ajuda ali no combate pra um cara igual ao do Ambrose. Já é um pouquinho mais complicado. Vamos ver, pode surpreender. Balor e Seth Rollins, grande combate dos sonhos. Orton contra Brock Lesnar, combate dos sonhos. AJ Styles contra Cena, provavelmente vai acontecer também, é combate dos sonhos. Já temos 4 lutas ali, lutas boas pro SummerSlam. Vamos esperar pra ver aí, né? Provavelmente pode ter The Club versus New Day,
Vamos também ver se isso vai se confirmar. Por enquanto, o SummerSlam vai se confirmando com um card bem legal, né? Agora, só espero que não decepcione. Bom, esse foi o podcast, galera. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, igual eu falei sobre a nossa meta lá. Ajudem no feedback para a gente poder continuar. Compartilhe o vídeo com seus amigos também aí. Compartilhe o canal. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Eu já convoco para vocês amanhã assistirem o nosso Extremes Rules do nosso modo universo aí, W2K16. Tá muito legal. Já vou avisando também da sexta-feira lá que pode ser que eu faça uma live de tarde. Talvez, não é certeza, pode ser que eu faça jogando W2K16 e respondendo perguntas de vocês. Não percam um vídeo novo sábado, a verdade sobre o Randy Orton, que vocês tanto pediram. É isso, galera. Até a próxima. Um abraço e fui.